Hoje eu quero fazer o meu primeiro unboxing. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Cardoso Costa e você está no Justiça Literária. Seja muito bem-vindo. Aqui conversamos sobre a literatura e a justiça. Eu quero dar um abraço para a Hilda, que é do grupo do Andrew e do Rodrigão 1002. A Hilda indicou um sebo chamado Sebo Messias, que eu acredito ser um dos maiores do Brasil, e eu consegui fazer uma compra de 10 obras, algo muito acessível. E mais, essas obras, a grande maioria delas, são fora de catálogo. Então hoje eu quero mostrar, acabou de chegar aqui, ó, está aqui. Chegou uma obra da Amazon também, então já vou aproveitar, mas também é uma obra que é usada. Aproveitar, já até abri aqui, vou mostrar para você. Eu tô aqui na companhia da minha cachorrinha Puma, daqui a pouco ela aparece, ela tá em cima da mesa. Daqui a pouquinho ela pode aparecer aí para vocês, tá certo? A embalagem estava se abrindo, se partindo, acabei tirando, e o primeiro livro do nosso unboxing aqui, Falsa Testemunha, da Karen Slaughter. Quero muito ler esse livro, estou muito empolgado com a premissa, com a história. É uma advogada criminal que tem uma vida absolutamente comum, mas assume um caso para defender um homem acusado de estupro, e o passado violento desse homem ameaça vir à tona. Afinal, o homem não a escolheu para ser sua advogada por acaso. Ele a conhece. Agora, Leite precisa da ajuda de sua irmã para impedir que um segredo de 20 anos destrua a vida que se esforçou tanto para construir. Mas fugir da violência da sua infância será mais difícil do que parece. Olha, uma premissa sensacional. Eu acredito aqui provavelmente que ele deve ser um bandido, né? Enfim, e que deve ser culpado. E aqui ele vai utilizar provavelmente alguma informação do passado da advogada criminal para manipular ela. E aí a gente se vê numa situação onde tem a questão da ética também, e tem a questão às vezes de defender um caso desses. É muito difícil, né? Para um advogado assumir o caso de uma violência desse tipo, complicado, né? Principalmente se envolve criança. Então tá aqui. Meu primeiro livro do unboxing, da Karen Slaughter, Falsa Testemunha. Eu tenho uma lesão no braço esquerdo, então eu não movimento o braço esquerdo. Você pode achar meio estranho. Eu vou usar uma faca aqui, que é uma faca adaptada a mim, né? Uma faca, olha o perigo, gente. E uma faca, eu me lembro aqui de Peaky Blinders, quando eu vejo essas facas, e olha isso aqui, é uma faca para briga de rua, ó. Meu Deus, é um perigo, né? Mas no meu caso eu utilizo para cortar alimentos assim, né? Com uma mão só. E aí fica mais fácil. E eu vou usar aqui, ó. Tô curiosíssimo para ver o que nós vamos encontrar aqui. Aliás, eu sei o que tem aqui, mas vai ser muito legal a gente poder ver juntos aqui no canal. Então, olha só a magnitude aqui de uma obra. Gente, valeu muito, hein, Hilda? Um abração. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Nossa, olha o poder da faca. A minha cachorrinha tá assustada aqui. Pessoal, depois já deixa aí o seu like, coloca aí embaixo se você tem algum tipo de obra que você gostaria de ver resenhada aqui. Toda semana a gente está trazendo. Eu sou apaixonado pelos thrillers de tribunal, né? Os thrillers jurídicos, e também os livros que envolvem a justiça. Às vezes nem necessariamente são thrillers de tribunal, mas envolvem questões da vida da gente. Vou começar com aqui de Philip Margolin. Philip Margolin, ele teve muito sucesso, tanto nós tivemos nos anos 90, devido ao grande sucesso de Scott Turow com Acima de Qualquer Suspeito, em 87. E depois com John Grisham, que lançou O Tempo de Matar, e logo em seguida A Firma, e lançou várias obras. John Grisham, ele é um escritor muito prolífico, né? É um escritor maravilhoso, um dos meus favoritos. Nos anos 90, nós tivemos assim uma década de muitas obras voltadas ao thriller de tribunal, que infelizmente hoje em dia não está mais tão em alta, mas tem. Então, e o Philip Margolin também tem vários livros dele publicados em português, não se encontra mais, e eu queria muito isso aqui, Prova Positiva, Acima de Qualquer Suspeito.
Deixa eu ler para vocês. A advogada Amanda Jaffe é procurada para defender um homem desabrigado e esquizofrênico acusado de assassinato. Simultaneamente, seu pai Frank faz a defesa de um mafioso também acusado de homicídio. Embora os acusados professem a inocência, as provas forenses, judiciais, as provas, dizem o contrário. Mas quando Amanda começa a examinar as evidências nesses dois casos estranhos, ela encontra um denominador comum assustador. Além do suspense hipnótico, o autor nos leva a conhecer os incríveis e inovadores métodos de análise da cena do crime e pensarmos na imensa responsabilidade dos investigadores forenses para que a verdade venha à tona. Uma leitura incontestavelmente surpreendente. Escrito pelo homem cujo estilo o Chicago Tribune definiu como espiralado e brilhante, Prova Positiva oferece uma combinação imbatível entre detalhes dos bastidores das investigações e uma arguta percepção das mentes criminosas e dos advogados que as defendem. As reviravoltas na trama, o suspense instigante e as surpresas de tirar o fôlego são indiscutível marca de Philip Margolin. Gente, como esse autor não é lido ainda, gente. Isso aqui é fantástico, olha só. Pouco para ler, tem muitos livros dele aqui. Eu quero trazer resenha de todos eles. Deixa eu ver só de que ele foi publicado. Até não é tão antigo assim como eu imaginei. Ó. Ele é de 2006. Metade da década de 2006, e foi publicado no Brasil em 2009. Vou fazer várias resenhas do Philip Margolin logo para vocês. E esse aqui, gente, também foi outro achado. Olha só, O Veredito de Barry. Esse é clássico. É o livro que deu origem, o romance que deu origem ao filme dirigido por Sidney Lumet, com Paul Newman no advogado principal. Um homem lutando até o fim contra a impunidade dos poderosos. Frank Galvin sabe que estará enfrentando a batalha mais decisiva da sua vida ao levar ao banco dos réus uma sólida instituição hospitalar católica, acusando-a de ter provocado, por negligência, lesão cerebral irreversível na jovem Deborah Ruth Rosen, que parece um trama de John Grisham, né? Ele não só terá de destruir uma defesa aparentemente inexpugnável, como também desmascarar o intrincado jogo de poder empenhado em salvaguardar o prestígio dos médicos e da Igreja Católica. Contudo, nada será capaz de deter esse advogado, cuja obstinação sempre foi o amor pela verdade e a justiça, nem mesmo o risco de arruinar a sua carreira e vida pessoal. É o clássico Davi contra Golias, que John Grisham ele explora muito, praticamente todas as obras dele. Todas as obras dele, se você olhar, tem um denominador comum, que é um advogado contra uma instituição muito grande, né? Na grande maioria. Tem algumas que são exceções, mas normalmente é um advogado contra uma grande corporação. Aqui, por exemplo, um dos livros dele que eu mais gosto, que é O Homem que Fazia Chover, é muito parecido. É um advogado recém-formado contra uma empresa de prestação de serviços de saúde. Esse eu quero fazer a resenha e eu quero assistir o filme. Então acho que eu entendi errado. Lances de grande suspense no julgamento da máfia de branco. Máfia de branco seria a máfia hospitalar. A gente teve alguns casos aqui de repercussão. Eu não sei qual foi o estado. Pessoa dentro de um hospital que estava realizando eutanásias. Inclusive aqui na minha região teve uma questão de eutanásia veterinária. Então estavam sacrificando cachorrinhos para liberar o local ali para outros cachorrinhos. Então, tema polêmico, né? Olha essa edição, gente. Ela tem fotos do livro, Paul Newman aqui, Nova Cultural, uma edição bem antiga. Partindo mais para esse aqui, eu tenho já alguns livros dele, de Elmore Leonard. Esse aqui é um autor do Elo Final, também não se encontra mais. Um autor que ele usa bastante a questão do humor, a questão do faroeste, é bem americano. E aqui, vamos lá, eu tenho alguns livros dele. O juiz Alvin Guy tinha muitos inimigos, mas foi preciso um assassino insensível, Clement Mansell, para calá-lo finalmente. O curioso é que Mansell nem mesmo sabia que a vítima era um juiz, até que leu os jornais. Embora Mansell quase não acreditasse no que havia feito, o detetive de Detroit, Raymond Cruz,
não se esquecerá do modo como Mansell simplesmente se safou de uma condenação por tríplice assassinato 3 anos antes. Mas dessa vez, Mansell não escaparia. Cruz não irá permiti-lo. Dessa vez, o caso é pessoal. Era pessoal. Aqui nós temos necessariamente um thriller de tribunal, mas envolve um juiz e é um romance de vingança, um romance policial. O Elmore Leonard, ele tem umas tiradas muito legais, engraçadas. Deixa eu ver que ano é aqui. Esse é de 1986. Aqui ele foi escrito em 1980. Foi publicado no Brasil em 1986. 1980 é a minha idade, né? Sou de 1980. Muito legal também, quero trazer aqui. Esse autor eu também tenho o livro deles. Eu tenho o livro dele. Richard North Patterson. Olha só, os livros dele sempre são os calhamaços, né? Também publicado nos anos 90, aquelas edições mais simples, que não tem mais nada, não tem orelha, não tem nada. Terry Peralta, uma advogada famosa, olha o nome, né? Terry Peralta, né? É Peralta, Terry! É terrível, a Terry Peralta, é terrível, é Peralta! Terry Peralta, uma advogada famosa, e seu ex-marido, Ricardo Arias, estão em guerra. O motivo é a guarda da filha Helena. Eu gosto desse termo, tem a ver com o romance que eu estou terminando. O motivo é a guarda da filha Helena, de apenas 6 anos. Mas o que parece uma simples batalha judicial vira caso de polícia. Ao se envolver com Chris Paget, o poderoso promotor da cidade de São Francisco, Terry descobre que Helena está sofrendo abuso sexual e que o agressor pode ser Carlo, o filho de seu novo namorado. Em seguida, Ricardo é assassinado, fazendo de Chris o principal suspeito do crime. Rapaz, isso aqui acontece, gente, né? Isso acontece. A gente vê nos casos de guarda, de perda do poder familiar, isso acontece, infelizmente acontece. Olhos de Criança é uma trama envolvente e cheia de mistério criada por Richard North Patterson, autor de sucesso Grau de Culpa. Rapaz, esse livro deve ser sinistro, cara. Sinistro, tô louco pra ler. Gente, que achado, gente. E assim, quando eu descobri esse sebo, eu já tinha o desejo de encontrar essas obras e eu fui digitando. Eu encontrei muitas outras obras que eu não achei em português e em inglês. Mas essas aqui eu consegui todas em português porque em inglês me demanda muito tempo de dedicação para ler, né? Essa aqui, ó, bem da época dos anos 90. 1995. Isso aí, ó. Escrito nos anos 90. Na década de 90 a gente teve realmente como um sucesso de John Grisham. E existe hoje ainda muitos autores nos Estados Unidos de trilha de tribunal, mas no Brasil acaba vindo poucos, né? Então esse livro aqui, rapaz, deve ser de arrancar. Pensa a situação, né? O seu filho, disputa de uma guarda, está sendo abusado. Aí agora o rapaz, né, Ricardo, o pai da criança é assassinado, fazendo de Chris é o promotor. Ah, então o pai da criança é assassinato, eu tinha entendido errado. E Chris, que seria o padrasto, se torna o principal suspeito. Ah, interessante. Bom, vamos lá. E aqui eu consegui um livro brasileiro. Olha só, O Mistério da 13ª Letra. É fantástico. André Esteves, também livros difíceis de conseguir. Não consigo encontrar. Vamos ler aqui. Deus existe? Está a ciência pronta para admitir ou refutar essa crença milenar? Até que ponto é permitido aos cientistas se envolverem em questões religiosas? Qual é a linha que divide a fé da razão? Essas e outras indagações são os ingredientes deste suspense eletrizante. O advogado criminalista Maurício Ramos é convocado a defender uma das mais famosas cientistas céticas do país, acusada de matar cruelmente o marido e a amante, uma jovem supostamente dotada de capacidades mediúnicas. Fadada a enfrentar dilemas morais, fanáticos, religiosos e orgulhosos homens da ciência, enquanto tenta manter a sua sanidade, cabe ao advogado, assim como ao leitor, desvendar o intrincado quebra-cabeças que se desenrola a cada capítulo
antes que um inocente seja condenado e o assassino ou assassina ataque novamente. E qual é o mistério da 13ª letra? Gente, que fantástica premissa, né? André Esteves. Se eu não me engano, tem outro livro que eu quero desse autor, mas eu ainda não tinha conseguido. É o primeiro que eu consigo. Então, foi publicado pela Landscape. Vamos ver que ano foi? 2008. Também faz um tempinho já, né? Muito curioso, né? Então, aqui a gente envolve uma questão espiritual, né? Até espírita, pelo visto. E é um romance brasileiro, olha só. O barulho causado pelo esbarrão da jovem nos sacos de lixo chamou a atenção dos mendigos que dormiam na suja calçada da estreita rua no Maracanã. Aí, ó. Livro brasileiro, gente. Livro brasileiro. Thriller jurídico brasileiro, gente. André Esteves é um aficionado por livros de criança. Atua profissionalmente na área jurídica, dividindo seu tempo entre o tribunal e o teclado de computador, onde muito do que vê no dia a dia é descarregado. Escreve contos para diversas páginas da internet, inclusive para o Beco do Crime. Depois eu vou botar o endereço aqui embaixo. O mistério da 13ª letra é o seu romance de estreia, fruto de sua experiência profissional e de um intenso trabalho de pesquisa. Gente, que legal, gente. Vamos lá! Este aqui também, John Hart. Eu tenho outro livro do John Hart que inclusive está aqui. Você lê? O Rei das Mentiras, também um thriller de tribunal. E eu consegui, eu até achava que esse livro era brasileiro, mas depois que eu vi que era o John Hart, tá aqui, ó, Rio Abaixo. Uma infância do enganos podem ser desfeitos, injustiças corrigidas. Foi o que me trouxe de volta para casa. Esperança e raiva. Uma infância dolorosa e uma injusta acusação de homicídio aos 23 anos fizeram de Adam um jovem agressivo, hipersensível. Depois de 5 anos exilado de casa, ele retorna à sua cidade para reencontrar aqueles que ama e confrontar seus antigos fantasmas. Mas os eventos do destino acabam por aprofundar suas feridas. Lance de retorno à origem, 2010. Publicado originalmente em 2007. Não deu muitas pistas, né, na sinopse. Aqui tem mais coisas, ó. A estreia de John Hart na literatura, ó, Rei das Mentiras foi o livro de estreia. Em Rio Abaixo, ele leva seus personagens ao limite por explorar o lado obscuro do ser humano. Adam tem personalidade violenta, e não por acaso. Quando menino, viu coisas que nenhuma criança deve ver. Sofreu cortes que lhe atingiram o coração e lhe feriram a alma. O passar dos anos tornou-o um jovem hipersensível e emprestou-lhe a sensação de ser incompreendido. O golpe final é uma injusta acusação de homicídio, do qual ele é absolvido, mas que o expulsa de sua família, de sua casa e família. Exilado por um pecado que não cometeu. Por 5 longos anos, Adam some. Mistura-se ao insípido cinza da cidade de Nova York. Agora, de volta à sua cidade natal, ele exige respostas e sofre com as reações dos que deixou para trás. Até que um acontecimento ainda mais dramático obriga-o a lutar por si e por aqueles que ama. Não fala muita coisa aqui, né? Não fala muita coisa, mas acredito que ele vai tirar satisfação, né? Vai tirar... Aqui no português, pelo menos aqui na minha região, seria tirar satisfação. Livro mais novo, né, do John Hart, curioso para ler. Ainda que, olha só, essa sinopse eu acredito que foi mal feita. Tinha que ter uma coisa mais intrigante aqui, né? Tu vê como não empolga tanto quanto as outras ali. Então vamos lá, aqui já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros. Já cheguei, passei da metade. Agora vou pro 7º. Também, acho que é um brasileiro. Olha só que legal, gente. Gabriel Lacerda, em Segredo de Justiça. Romance. Aqui, ó. Romance bem simplesinho. Acho que isso aqui deve ter sido uma edição do autor. Ó, Lacerda Editores. Deve ser da própria família editora. Vamos ver, curioso. A rotina daquele juiz cansado de processos monótonos foi quebrado quando recebeu o caso de uma jovem profissional que acusa seu patrão de tê-la assediado sexualmente. Todas as emoções que este juiz já havia arquivado voltaram à tona com esse caso excitante e que explora os limites da justiça. Pela primeira vez no Brasil, uma obra trilha a fronteira entre a ficção e a realidade jurídica. Não é a primeira vez, meu querido. Explorando as possibilidades do tema com o rigor de um jurista e a fluência de um grande escritor. A gente tem várias obras mais antigas, né? Do ano 2000, então tem 25 anos aqui.
Uma edição bem simples, uma série de editores. É o editor que fez, hein? O editor aqui fez a sua própria publicação. Legal, gente. Questão de assédio sexual, né? Será que é o juiz que assediou? Interessante, né? Aqui tu vê que ainda tá confuso a questão da premissa, que é uma edição bem simplesinha, mas ó, legal. Opa, tem um calhamaço. Esse autor, eu tenho muitos livros dele e esse é o primeiro que eu consigo comprar. O John T. Lescroart. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Justiça até certo ponto pela editora Rocco, que durante muitos anos publicava os livros do John Grisham. Inclusive, o John Grisham faz uma homenagem para o Paulo Rocco no livro O Sócio. 1998, olha aqui, ó, da época dos anos 90, um advogado negro que acidentalmente se tranca no lado de fora do seu carro, disparando o alarme. Isso aqui eu vi num filme. Disparando o alarme, é praticamente linchado por uma multidão enfurecida. Kevin Shih, que lhe empresta uma faca por pura compaixão e espírito de solidariedade, é imediatamente identificado como o mandante do crime. O caso vai parar na escrivaninha da senadora Loretta Wagner, ansiosa por impressionar a comunidade afro-americana. Para isso, ela junta forças com o ativista Philip Moanas e pede justiça sumária. A sorte de Shih é que Abe Gritsky, que lidera sua caça, não está tão confiante assim de sua culpa, e Dimas Harvey, o herói do 13º jurado e prova material, ou seja, um personagem de outros livros que vai vir para este livro aqui, está disposto a ajudar. Thriller compacto com vaga inspiração em A Fogueira das Vaidades, que eu tenho aqui também, de Tom Wolfe. Esse romance confirma o talento de John T. Lescroart em lidar com uma vasta galeria de personagens bem definidos e manobras políticas muito próximas da realidade. Deve ser top. Esse autor, eu não consigo encontrar esse livro deles. Gente, se você souber de alguém que está vendendo ou se desfazendo, por favor, me mandem. Olha aqui, ó, mais um do Philip Margolin. Eu falei para vocês que esse cara é top, esse também eu queria muito. A Morte Escreve Certo. Miles Van Meter é um escritor que percorre todo o país em turnê para promover seu best-seller intitulado A Morte Escreve Certo. Terry e Ashley Spencer tentam superar a dor da morte de um ente querido, vítima de um crime hediondo. Uma teia de violência e mistério envolve a trajetória dessas vidas, em cujos meandros o leitor encontrará as peças de um complexo quebra-cabeça. Gente, eu não gosto dessas sinopses que não explicam as coisas. Você entendeu a história? Tá? Um escritor está passeando, aí tem outra situação. Terry e Ashley Spencer. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? O que o escritor tem a ver com outro casal? Tu vê que essa sinopse não está bem feita. Depois não vende os livros. Não vende os livros, porque quando eu vou decidir comprar um livro, a primeira coisa que a gente vê é a sinopse. Mas enfim, é porque o autor é o Philip Margolin, que eu tenho coleção. Deixa eu ver que ano que é esse aqui. Também dos anos 90. Né? Não, 2004, ó. Philip Margolin. Traduz para o Brasil, 2006. E, gente, mais uma obra top do Philip Margolin. 9 livros, 10 livros com a Carol Slaughter, que eu peguei também. Vou botar aqui também. Aqui, Lisa Scottline. Isso aqui é top, já tem vários livros dela. Qual é o nome? Uma Mentira Perfeita. Cara, que legal. Olha essa edição, bem bonita, né? Essa aqui é mais moderna. Scottline escreve thrillers emocionantes que não me deixam dormir, com enredos cheios de reviravoltas. Vamos ver a sinopse? Chris Brennan acaba de se mudar para Central Valley, na Pensilvânia. Ele veio atrás de um emprego como professor substituto e treinador de beisebol na escola de ensino médio local. Com um currículo impecável e boas maneiras que só um bom homem poderia ter, mas tudo sobre ele é mentira. Seu nome é um pseudônimo, seu currículo é falso, e ele veio para a cidade com um plano, que a princípio é perfeito, e para cumpri-lo precisa ficar de olho no time de beisebol. Encontrar o que precisa para cumprir seus planos não deve ser tarefa difícil. E Chris foca sua busca em 3 meninos cujas vidas e as de suas mães giram em torno do time. Ras Sematov, o arremessador, um menino geralmente alegre e bem-humorado que acabou de perder o pai. Evan Costes, que é rico, mimado e problemático, além de ser a sensação do time. E Jordan Larkin, o novato, um garoto tímido e reservado. Encantador e repleto de suspense, A Mentira Perfeita é um incrível thriller emocional, história criminal suburbana que prende os leitores até o fim
com reviravoltas impressionantes e personagens que você não esquecerá facilmente. Me parece que esse aqui não é um thriller de tribunal, porque Lisa Scott Lyne ela escreve vários livros de thriller de tribunal, mas esse aqui me parece que nós estaremos fora do papel aqui de advogado. Temos mais uma premissa de suspense. Em 2018, como é bem mais recente, 2017 foi publicado nos Estados Unidos, publicado no Brasil em 2018. A Lisa Scott Lyne tem já uma coleção muito legal. Eu tenho aqui vários livros. Eu já fiz uma resenha aqui no canal, vou até deixar aqui no card para depois você ver, que é da Problemas na Corte. A Lisa Scott Lyne, ela tem uma pitada de bom humor, né? Ela escreve sobre mulheres fortes, então realmente isso aqui é um livro muito legal. Gente, tá aqui, então 11 livros achados em um dos maiores sebos do Brasil. Vou até botar aqui no link depois para você conhecer. Obras maravilhosas, tem obras em inglês, bastante obras em inglês. Um achado aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. A gente se vê. Até mais, fica com Deus. Tchau!